O arco da Guerra de Sucessão, o arco mais atual do mangá de Hunter x Hunter, é um arco muito denso e repleto de personagens novos. São cerca de 180 personagens que já receberam um nome e uma identidade, porém ainda há cerca de 100 personagens que ainda não foram nomeados, totalizando cerca de 300 personagens novos nesse arco da Guerra de Sucessão. E por incrível que pareça, Togashi tenta dar uma certa importância a cada um deles na história. Porém, obviamente, sempre tem aqueles que recebem um destaque maior, sendo peças principais para o desenvolvimento do enredo da história. E um núcleo de personagens muito importantes para a história é o núcleo dos guardas privados do primeiro príncipe de Kakin, Benjamin Ruikoro. Por ser o primeiro filho do rei, Benjamin tem uma enorme importância em Kakin, se tornando conselheiro militar adjunto do exército real do reino. E devido à hierarquia em Kakin, ele pode simplesmente enviar os seus guardas privados aos quartos dos príncipes de ranks inferiores, possibilitando ele monitorar de perto cada um dos seus concorrentes na Guerra de Sucessão. Benjamin e Camila são os únicos príncipes que começaram a Guerra de Sucessão já sabendo utilizar NEM. Então ele não montaria uma tropa de guardas privados que também não soubessem utilizar NEM. E é por isso que nesse vídeo iremos conhecer todos os 15 guardas privados de Benjamin e a importância deles na história do arco da Guerra de Sucessão. Irei apresentar os guardas do menos importante para a história até o momento até o mais importante. Mas independente de qualquer coisa, isso é até o momento da história. Alguns deles podem se tornar mais relevantes conforme novos capítulos forem lançados. O primeiro guarda de Benjamin Ruikoro e o menos relevante para a história até o momento é o guarda Saquel. Saquel foi designado por Benjamin a inspecionar o quarto do 13º príncipe de Kakin, Marayan. Como Marayan também é um dos príncipes que não teve tanto desenvolvimento até o momento na Guerra de Sucessão, Saquel acabou também não aparecendo tanto. Porém, como os demais guardas, ele provavelmente deve estar monitorando a habilidade da besta de Nen do príncipe, passando informações a Benjamin sobre as suas habilidades. Saquel pode começar a entrar em ação nos próximos capítulos de Hunter x Hunter, já que no capítulo 413, Furikoff falou para Benjamin que Marayan ainda está desaparecido, e Benjamin demonstrou já saber qual é a habilidade da besta de Nen do príncipe, ou seja, provavelmente Saquel passou essas informações a ele. Durante a lei marcial, Benjamin pedirá para Saquel levar o príncipe ao quarto 1001, e aí a sua trama pode começar a se desenrolar. O segundo guarda privado de Benjamin, que até o momento também não tem tanta relevância na história, é o guarda Oral. Oral é responsável por supervisionar o quarto do 6º príncipe de Kakin, Tyson, outro príncipe que também não apareceu tanto até o momento da história. Então, por tabela, Oral acaba também não aparecendo. No capítulo 372 de Hunter x Hunter, Juliane e Tsunabe perceberam que as criaturas que saem da besta de Nen de Tyson não se anexaram a Oral, apenas aos demais guardas do 6º príncipe, e que isso pode acabar significando alguma coisa em relação à habilidade da besta de Nen de Tyson. E até o momento essa é a única questão relacionada ao Oral na história. O terceiro guarda, que até o momento também não teve tanto desenvolvimento, é o Butch, responsável por supervisionar o 5º príncipe Tubeppa. A supervisão de Butch preocupa Tubeppa. Ela quer se ver livre dele, fazendo com que ele saia da sua sala de alguma forma. E ela até conseguiu isso, mas arranjou um problema maior, já que após a morte do 8º príncipe de Kakin, Saleh Saleh, Butch acabou sendo substituído pelo guarda Rihan. Então Butch acabou retornando ao quarto de Benjamin na área VIP, servindo como segurança do príncipe, já que quando Kaiser, um personagem do Ministério da Justiça, pediu para entrar em contato com Benjamin no capítulo 402, Butch o impediu falando que ele mesmo entregaria a mensagem a Benjamin. Porém, como era uma mensagem confidencial, Benjamin autorizou que Kaiser junto a Fugetsu entrassem na sua área VIP. Porém, como Butch é um usuário de NEM experiente, ele avisou a Benjamin sobre os espíritos que estavam possuindo Fugetsu, e que isso podia ser algo preocupante. Após Benjamin perder de certa forma o seu conselheiro balsálmico, Butch acabou se tornando praticamente o braço direito provisório do príncipe, estando ao lado de Benjamin quando o balsálmico foi atacado por Hawkenberg, e também quando o príncipe percebeu que estava infectado pela arma biológica TSK-17. Assim como Saquel, Butch pode acabar tendo maior relevância nos próximos capítulos de Hunter x Hunter, já que no fim do capítulo 413, junto a Benjamin e Furikoff, ele estava se encaminhando ao quarto do 2º príncipe de Kakin, Camila. Provavelmente haverá um confronto deles três contra Camila e seus guardas. O próximo guarda é o Tiamat. Ele demorou para aparecer na história e tem uma certa relevância. Porém, quando ele apareceu, demonstrou ter uma habilidade complexa e poderosa. Tiamat era responsável por supervisionar o 10º príncipe Kacho. Porém, como Kacho é um dos príncipes que já deixou a guerra, Tiamat, junto ao Shohrei, acabou sendo designado para uma missão especial de invadir o quarto de Hawkenberg minutos antes da lei marcial especial entrar em vigor. E foi nesse momento que a sua habilidade foi apresentada, chamada Lord of the Flies Mutekin, uma habilidade de manipulação pseudo-coercitiva. Mantendo contato com o alvo por um determinado período de tempo, essa habilidade concede àquele alvo invulnerabilidade.
A invulnerabilidade dura o mesmo tempo que Tiamat ficou em contato com esse alvo. Porém, quando o período da invulnerabilidade termina, esse alvo entra em Zetsu forçado por um período 100 vezes maior do que o tempo que ele ficou invulnerável. Além disso, ele recebe um dano retroativo da aura, que equivale a 1/3 do dano que foi anulado enquanto ele estava invulnerável. Essa habilidade também é incapaz de bloquear ataques simultâneos de Nen. Ou seja, se o alvo da habilidade receber mais de um ataque de Nen ao mesmo tempo, essa habilidade não é capaz de bloquear. Podemos ver que apesar de ser uma habilidade bem poderosa que concede invulnerabilidade, ou seja, praticamente o alvo fica invencível, ainda assim há muitas consequências com o uso dessa habilidade. Dependendo da quantidade de dano que esse alvo receba, ele pode acabar morrendo. É uma habilidade poderosa, mas com muitos riscos. Propícia apenas para alvos que queiram realizar uma missão importante antes da sua morte, concedendo 100% de eficácia na missão se ele estiver enfrentando apenas uma pessoa. Nos próximos capítulos de Hunter x Hunter, poderemos ver o quanto essa habilidade será útil aos guardas de Benjamin. O próximo guarda privado do príncipe Benjamin é o guarda Vict. Vict ficou responsável por supervisionar o 12º príncipe Momose. Porém, Momose foi o primeiro príncipe de Kakin a deixar a guerra de sucessão. Então Vict acabou retornando ao quarto de Benjamin mais cedo do que ele imaginava. Isso após ele depor no Ministério da Justiça sobre o caso de Momose. Após a morte de Shikako, Vict acabou sendo designado ao quarto do 9º príncipe Hawkenberg. E assim como Shikako, Vict acabou lutando contra a habilidade de Hawkenberg. Porém, a luta entre eles não foi mostrada. Apenas foi mostrado que durante esse momento Vict estava em contato com Benjamin no rádio. E ele estava gritando desesperado no rádio falando que Hawkenberg era invencível. Segundo Benjamin, a habilidade de Vict é uma habilidade ofensiva e defensiva, o que causou estranhamento nele e em Balsâmico dele ter perdido para Hawkenberg. Não se tem muitas informações sobre como funciona a sua habilidade Take o Shield, dois lados da mesma moeda, já que a sua luta contra Hawkenberg não foi mostrada em cena. Quando Balsâmico se encaminha para realizar o seu plano contra Hawkenberg no 11º dia de viagem, ele acaba se encontrando com Vict no caminho do Departamento de Justiça. Porém, Vict já estava sob controle da habilidade de Hawkenberg. Vict faz um sinal militar para Balsâmico apenas para distraí-lo. Assim, Hawkenberg utiliza sua habilidade e possui o corpo de Balsâmico. Vict acabou sendo usado por Hawkenberg para que ele entendesse um pouco mais sobre a sua própria habilidade. Após esse momento no Departamento de Justiça, a situação de Vict ficou indefinida. Não se sabe se ele está vivo ou morto, até o momento ele não apareceu novamente. O 6º guarda privado do príncipe Benjamin é o guarda Kanjidoro. Kanjidoro ficou responsável por supervisionar o 7º príncipe Lúzurus, e ele é um dos primeiros guardas que tem a sua personalidade melhor desenvolvida. Kanjidoro não tem paciência para todas as burocracias dessa guerra fria que é a guerra de sucessão. Ele admira Benjamin e Balsâmico por conseguirem se conter. Se fosse ele no lugar, sairia eliminando todo mundo e se justificando depois. O que Kanjidoro quer na guerra de sucessão é lutar, entrar em ação. Ele não gosta de ficar pensando e analisando muito. Kanjidoro começa a ganhar mais destaque na história no capítulo 389. Isso após Shikako, outro guarda do príncipe Benjamin, se eliminar na porta do quarto do príncipe Lúzurus, fazendo isso por estar sob influência da habilidade de Hawkenberg. Kanjidoro é pego de surpresa, pois ele não esperava que isso fosse acontecer. Então ele é convocado por Benjamin para retornar ao seu quarto e relatar sobre esse acontecimento. Kanjidoro junto a Benjamin e Balsâmico começam a teorizar sobre a relação da habilidade de Hawkenberg com a morte de Shikako. Balsâmico percebeu que Kanjidoro não prestou atenção nos detalhes do acontecimento. E às 10 horas do 9º dia de viagem, ele ordenou que Kanjidoro retornasse ao quarto do príncipe Lúzurus e que a partir de agora prestasse atenção em todos os mínimos detalhes do que acontece lá, e que ele descubra o porquê Shikako se eliminou. Após retornar ao quarto de Lúzurus, Kanjidoro começou a teorizar sobre o que tinha acontecido com Shikako, e que provavelmente isso foi um plano da segunda rainha do Azul. Porém, Kanjidoro estava totalmente equivocado em várias das suas colocações. Ele pede ajuda abaixo, que acaba suspeitando internamente dele também. No fim, Kanjidoro não conseguiu solucionar o mistério relacionado à morte de Shikako. E no capítulo 414, após receber instruções de Benjamin no ponto, Kanjidoro começa a matar vários dos guardas que estavam na sala de descanso do príncipe. Porém, ele acaba sendo pego no flagra pelo guarda da Associação Hunter Ridge, e a luta entre eles ficou para os próximos capítulos de Hunter x Hunter. O 7º guarda do príncipe Benjamin é o guarda Vincent. Vincent foi o primeiro guarda a trazer problema nesse arco, já que ele foi designado a supervisionar o quarto do 14º príncipe Wobble, justamente o príncipe ao qual Kurapika é responsável por proteger.
Assim como Kanjidoro, Vincent também tem a sua personalidade trabalhada, tendo a mania de terminar sempre as suas frases com um sim senhor. Além disso, ele tem tendências sociopatas, já que ele mata pessoas inocentes sem nenhum remorso. Foi exatamente o que ele fez com Sandra, uma ajudante da Rainha 8, assim que ele chegou ao quarto do príncipe. E ainda agiu de forma dissimulada, falando que foi ela que o atacou. E ele continuou utilizando a influência de ser um guarda privado do primeiro príncipe de Kakin para transformar mentiras em verdades, falando que se Kurapika se movesse, ele teria que assumir que ele é cúmplice de Sandra na tentativa de o atacar. Então Kurapika é forçado a se manter em uma posição mais defensiva, pois seria a sua palavra contra a de um guarda do exército real. Vincent tenta coagir Kurapika a cooperar com ele, ou seja, assim que ele chega no quarto do príncipe, ele queria que Kurapika o ajudasse a assassinar o príncipe Wobble. Porém, junto a Bill, Kurapika consegue imobilizá-lo. Isso após utilizar sua corrente do roubo para roubar a habilidade de Vincent, chamada de Air Blow. Como Vincent não conseguiu utilizá-la a tempo, não se tem muitas informações sobre essa habilidade. Porém, ainda podemos ver ela em ação, pois foi herdada por Benjamin. Se vendo encurralado pela habilidade de Kurapika e tendo várias testemunhas contra ele, Vincent realizou seu último ato de lealdade ao príncipe, consumindo o veneno que estava escondido em um dos seus dentes traseiros. Com a sua morte, Benjamin assumiu que os guardas do 14º príncipe eram muito poderosos. E após o caso de Vincent, ele começou a ter uma postura mais cautelosa, tentando descobrir informações sobre os guardas dos outros príncipes antes de atacar. Vincent foi o primeiro guarda de Benjamin a morrer graças à astúcia de Kurapika e Bill. O oitavo guarda privado do príncipe Benjamin é o guarda Koventoba, responsável por supervisionar o terceiro príncipe de Kakin, Janlei. Koventoba também tem a sua personalidade trabalhada, sendo descrito pelo guarda Islaka como um guarda mais antissocial. Ele não é de falar nem de se expressar muito, porém ele age de uma forma sonsa. Logo no começo do arco, o Koventoba recebeu uma ordem de Benjamin de capturar o quarto príncipe de Kakin, Tredni, e trazer a ele vivo para que ele o matasse. Porém, Koventoba acabou se salvando de uma fria graças a Balsâmico, que pediu para que Benjamin analisasse as coisas com mais cautela. Após ser designado à sala do terceiro príncipe, Janlei, Koventoba presenciou a reunião entre o príncipe, a Rainha 8 e Kurapika. E após ver Janlei designar dois dos seus guardas privados à sala do 14º príncipe Wobble para ajudar Kurapika, Koventoba fala para o guarda Islaka, que é um guarda da segunda rainha do Azul, que a primeira rainha Uma o ordenou que ele os acompanhasse, utilizando a hierarquia das rainhas para fazer Islaka se redirecionar ao quarto de Wobble. No capítulo 374, após uma moeda cair da besta de Nen de Janlei, Koventoba admite através dos seus pensamentos que já havia caído uma moeda no dia anterior, e que foi ele que a apanhou, já que ninguém tinha percebido. No capítulo 376, Janlei pede a opinião de Koventoba sobre o que seria aquelas moedas, já que ele é um usuário de Nen experiente. Koventoba fala que, como é uma moeda conjurada, ela pode ter efeitos sobrenaturais relacionados ao Nen, já que ela não parece ser uma moeda normal com uma função normal de moeda. No capítulo 389, Janlei oferece a primeira moeda que ele pegou a Tenfutori, um dos seus guardas que se graduou nas aulas de Nen de Kurapika, falando que ele recebeu como recompensa a primeira moeda. Porém, internamente, Koventoba pensa que na verdade quem tem a primeira moeda é ele, só que ninguém sabe. Observando a sua moeda discretamente, Koventoba percebe que o número dela aumentou de 1 para 10. E estranhando a mudança, pede para que Tenfutori também mostre a moeda dele a ele. Koventoba percebe que a moeda de Tenfutori também teve essa alteração. E assim ele fica tentando decifrar se isso está relacionado à habilidade de Nen da besta. No 10º dia de viagem, Janlei concede mais uma moeda a Tenfutori, e fala que provavelmente se Tenfutori as manter com ele, o trará boa sorte. Após distribuir 3 moedas e colecionar 7, Janlei percebe que uma das suas moedas mudou de 1 para 10. E ele pede para que os seus guardas suponham o que isso possa ser. Até que então ele pede ajuda a Kurapika. No quarto de Janlei, Kurapika faz uma análise bem minuciosa com o príncipe. Percebe que alguém pode ter escondido a moeda que caiu no primeiro dia e esse alguém é justamente Koventoba. Afinal, ele era o único na sala no início da Guerra de Sucessão que sabia utilizar o Nen. E ele prefere manter para si essa informação. O mistério sobre as moedas e a habilidade da besta de Nen de Janlei ainda não foi revelado, mas Koventoba está incluso nessa trama, já que ele é o portador da primeira moeda dropada, e com certeza será um personagem-chave nesse enredo sobre a habilidade da besta de Nen de Janlei. O 9º guarda privado do príncipe Benjamin é o Mousse. Mousse foi designado a supervisionar o 2º príncipe de Kakin, Camila. A habilidade de Mousse, chamada de Janela Secreta, foi uma das primeiras habilidades dos guardas apresentadas. Essa é uma habilidade muito útil na Guerra de Sucessão, levando em consideração como essa guerra deve ser tratada, já que com ela o usuário pode coletar informações de forma precisa. Com essa habilidade, o usuário pode criar 3 pássaros de Nen que têm funções distintas.
O primeiro pássaro pode escutar conversas que estão sendo feitas à distância apesar de barreiras físicas como janelas e portas. Ele fica empoleirado no ombro do usuário transmitindo as conversas. O segundo pássaro é aplicado através do contato físico. Quando o usuário da habilidade consegue tocar o seu alvo e ativar esse pássaro, o pássaro consegue transmitir as ações e palavras do alvo através da telepatia. O terceiro pássaro ainda não teve a sua habilidade revelada, mas apenas um desses pássaros pode existir por vez. No caso do pássaro da telepatia, se ele ficar fixado à mesma pessoa por mais de 10 dias, o usuário ganha a capacidade de rebobinar a filmagem do pássaro, permitindo com que o usuário consiga ver todas as ações do alvo desde quando ele foi aplicado. É uma habilidade muito valiosa que permite uma inspeção de alto nível. Mussi utilizou o primeiro pássaro para inspecionar as conversas entre Camila e a Rainha do Azul. Porém, no capítulo 372, Mussi acabou sendo confrontado por Camila. Mussi tira a vida de Camila através de tiros. Porém, ele acaba perdendo a sua vida por não conhecer a habilidade de Camila, que é uma habilidade de contra-ataque. Então, nesse mesmo capítulo, Mussi acaba morrendo, sendo vítima da habilidade de Camila. Porém, graças à habilidade de Benjamin, ele herdou a habilidade de Mussi, que está sendo muito útil a ele nessa guerra de sucessão. O 10º guarda do príncipe Benjamin é o guarda Chicaco. Esse guarda tem uma enorme importância na história da guerra de sucessão, já que é através dele que conseguimos entender um pouco mais sobre a habilidade do nono príncipe Hawkenberg. Chicaco é o guarda que inicialmente foi responsável por supervisionar Hawkenberg. Chicaco percebeu o quão poderosa é a habilidade da besta de Nen de Hawkenberg apenas vendo ele com seus seguidores rezando pela morte de Momose. Logo, ele precisou contatar Benjamin sobre o perigo de deixar Hawkenberg participar por mais tempo dessa guerra de sucessão. Se Hawkenberg tomar consciência da sua habilidade, será imparável. Por mais que Chicaco quisesse acabar com a vida de Hawkenberg o mais rápido possível, ele precisava descobrir antes como a besta de Nen do príncipe iria reagir. Chicaco fala para Benjamin que ele não consegue lidar sozinho com a habilidade de Hawkenberg. Ele precisaria de reforços, pelo menos mais 2 pessoas. A partir desse momento, todos os passos que Hawkenberg dava na Guerra de Sucessão, Chicaco contatava Benjamin para contá-lo. Porém, no capítulo 382, após Hawkenberg confrontar o seu pai e despertar sua habilidade, quando Hawkenberg retorna ao seu quarto onde Chicaco estava dormindo, através do rádio Benjamin informa a Chicaco que agora Hawkenberg entrou com tudo na Guerra de Sucessão e que eliminá-lo virou prioridade. Logo acontece um confronto entre as habilidades de Hawkenberg e Chicaco na sala 1009. A habilidade de Chicaco é chamada de Yu-Gi-Oh! Cudcept. Essa é uma habilidade de manipulação que permite com que Chicaco colete a habilidade do seu adversário. Posicionando as suas mãos na sua frente, ele é capaz de formar um retângulo no formato de uma carta e transformar a habilidade do adversário coletada em uma carta. Porém, quando Chicaco utilizou essa habilidade contra Hawkenberg, não funcionou, justamente porque a flecha de Hawkenberg é capaz de perfurar todas as defesas. Então Chicaco acabou sendo atingido e seu corpo foi possuído pela consciência de Sumidori, um dos guardas do nono príncipe Hawkenberg. Após isso, Hawkenberg e os seus seguidores utilizaram o corpo de Chicaco para fazer estudos sobre a sua habilidade. No caso, a habilidade do próprio Hawkenberg, já que Chicaco estava possuído por um dos seus seguidores. Após o estudo de várias estratégias, Hawkenberg pergunta a Sumidori no corpo de Chicaco se ele seria capaz de fazer algo além dos limites por ele. Por lealdade e amor ao seu príncipe, Sumidori responde que sim. E então, se direcionando à porta do 7º príncipe Lúzuros, Sumidori no corpo de Chicaco atira em si mesmo, causando alvoroço, pânico e questionamentos entre os guardas do príncipe Lúzuros e o próprio Benjamin, já que como eles não conhecem a habilidade de Hawkenberg, eles não entenderam por que Chicaco fez isso. Após a sua morte, a sua habilidade também foi herdada por Benjamin. O 11º guarda de Benjamin Ruikoro é o guarda Yushori. Yushori foi designado a supervisionar o 11º príncipe de Kakin Fugetsu. Assim como Kanjidori Vincent, ele é um guarda que anseia pela matança. E apesar de ser designado a supervisionar o príncipe Fugetsu, seu verdadeiro ato veio contra o 8º príncipe de Kakin, Saleh Saleh. Isso após o guarda Rihan terminar os trabalhos contra a besta de Nen do 8º príncipe. A habilidade de Yushori é chamada de Stand By Me, How to Get Away with Murder, em que ele é capaz de invocar uma bola de agulha. É um orbe do tamanho de um inseto com 4 asas e uma agulha. Após um tempo de incubação, essa habilidade mata o alvo. Esse tempo de incubação é desconhecido. Durante o período de incubação, caso o alvo dessa habilidade se afaste de Yushori por mais de 20 metros, ela é cancelada.
que foi exatamente o que aconteceu com Fugetsu graças à habilidade da sua besta de Nen. Outro risco é que se a Stinger Ball for encontrada e removida por terceiros do alvo, ela nunca mais poderá ser utilizada novamente naquele alvo. E o zumbido da Stinger Ball só pode ser escutado por usuários de Nen. E foi com essa habilidade que o Shorry deu fim à vida de Salé Salé, sendo por enquanto o primeiro e único guarda de Benjamin a matar um dos príncipes. Segundo o próprio Shorry, após o anúncio da lei marcial, sua habilidade acabou se tornando inútil na Guerra de Sucessão. Com tantas pessoas aprendendo Nen, sua Stinger Ball será facilmente detectada. No capítulo 414 de Hunter x Hunter, ele foi enviado a uma missão especial junto a Chamati no quarto do príncipe Hawkenberg. E junto a Chamati e a sua habilidade irá invadir o quarto do príncipe. O 12º guarda privado do príncipe Benjamin é o guarda Rihan. Rihan é um dos guardas mais analíticos e importantes de Benjamin. Só para ter um pouco de noção sobre a importância de Rihan nas estratégias de Benjamin, ele começou sendo designado ao quarto do 8º príncipe Salé Salé, mas passou pelo quarto do 11º príncipe Fugetsu, quando trocou de turno com Yushouri. Depois ele foi enviado ao quarto do 5º príncipe Tubepa para também tentar acabar com sua besta de Nen, e atualmente durante a lei marcial, Benjamin decretou que se Saquel não conseguir resolver o problema com Maraya, é para enviar Rihan. Ou seja, ele é um guarda essencial para Benjamin devido à sua habilidade, chamada de Predador, uma habilidade de conjuração. O Predador é uma habilidade que requer uma análise minuciosa do seu usuário. Quanto mais precisa for a compreensão do usuário sobre a outra habilidade que ele quer combater, melhor será o desempenho do Predador. Quando Rihan chega a um nível de compreensão suficiente, ele expira com suas mãos à frente conjurando o Predador, uma criatura capaz de devorar até mesmo bestas de Nen. E assim como toda habilidade poderosa, ela carrega muito risco. Caso o Predador tenha sucesso, Rihan passará as próximas 48 horas sem poder utilizar Nen. Além disso, o Predador é uma criatura impotente até mesmo contra os ataques mais simples de emissão e fortificação. Por isso deve ser utilizado com cautela em um ambiente propício. Após estudar sobre a habilidade da besta de Nen de Salé Salé e conseguir devorá-la, no capítulo 402, Rihan começou a estudar a besta de Nen de Tubepa. Ele continua sendo um guarda ativo e importantíssimo para Benjamin nessa guerra de sucessão. Rihan é um guarda muito ambicioso e proativo. Ele já cogitou utilizar sua habilidade até mesmo contra Kurapika, procurando sempre contribuir ao máximo para o sucesso de Benjamin na guerra. O 13º guarda privado do príncipe Benjamin é Babi Maina. Babi Maina é um dos guardas de Benjamin mais importantes da Guerra de Sucessão, pois após a morte de Vincent, ele que foi enviado ao quarto de Kurapika, com uma missão especial não revelada que Benjamin ordenou que ele cumprisse mesmo que custasse a sua vida. Porém, diferente de Vincent, Babi Maina adotou uma postura bem mais cautelosa, uma postura que ele vem mantendo até os capítulos mais atuais. Tudo que Babi Maina tem feito até o momento é apenas observar as situações. Assim que Slaka, o guarda da segunda rainha do Azul, chegou ao quarto do príncipe Uobo, tentou de certa forma firmar uma parceria com Babi Maina para juntos ficarem de olho nos guardas de Janlei. Porém, Babi Maina despreza Slaka. Sua lealdade é apenas ao primeiro príncipe e a única coisa que ele está disposto a cumprir é a sua missão. Babi Maina chega a ser comparável a Kurapika no seu grau de cautela e análise, focando intensamente em tentar descobrir quais são as habilidades de Kurapika. Após a morte de Momose, Babi Maina toma algumas ações inesperadas, como por exemplo deixar a rainha a sós com Kurapika, alegando que ela precisava de descanso. Essa atitude surpreendeu até mesmo o próprio Kurapika, que não esperava que um guarda do primeiro príncipe deixasse a sua vigilância constante, já que Babi Maina até mesmo desativou o seu En. Após a chegada de Furikoff, outro guarda de Benjamin à sala 1014, a dinâmica de Babi Maina na história voltou mais às suas interações com Furikoff. Furikoff parece estar sempre pressionando Babi Maina, sempre o relembrando da sua missão e do que o príncipe o pediu. Porém, Babi Maina não gosta muito da ideia de Furikoff ficar se metendo na sua missão. Babi Maina segue supervisionando Kurapika intensamente, porém não sabemos quais serão seus próximos passos na Guerra de Sucessão. De certa forma, Babi Maina já demonstrou empatia com a Rainha 8. Não sabemos se ele irá atrair Benjamin ou se realizará sua missão com sucesso. Porém, ele é um dos personagens mais ligados a Kurapika nesse arco, praticamente o seu rival em estratégias e táticas mentais. O 14º guarda privado do príncipe Benjamin é Furikoff. Furikoff é um personagem essencial em muitas tramas da Guerra de Sucessão. A sua introdução acontece nas primeiras aulas de Nen de Kurapika, em que ele percebe a presença de 4 usuários de Nen ocultos durante as aulas. Através da sua capacidade de conseguir identificar usuários de Nen de forma precisa, Furikoff descobre que Kurapika é um conjurador apenas analisando detalhes da sua postura e comportamento.
Além disso, como eu já disse anteriormente, muito do seu enredo é voltado às suas interações com Babi Mina, e ele é essencial no processo de descobrir quem é o usuário da habilidade Maioria Silenciosa, supondo que é um dos 4 usuários de Nen ocultos. Após a primeira aula de Nen de Kurapika, ao retornar ao quarto de Benjamin, Furikoff é confrontado pelo segundo príncipe de Kakin, Camila, que atira em sua testa, mas provavelmente ele utilizou Ken para se defender, já que o tiro causou apenas um ferimento em sua testa. Após Camila também disparar contra Benjamin balsâmico, Furikoff aparece em suas costas e a prende, e ainda debocha do plano dela não ter saído como ela esperava. Camila jura torturar e matar toda a família de Furikoff, mas ele responde falando que a sua família é apenas o príncipe Benjamin. Furikoff age como um ponto de confiança aos alunos das aulas de Nen de Kurapika, já que Kurapika faz promessas fora do comum sobre o despertar do Nen, e por medo de estarem sendo manipulados, Furikoff garante que com sua habilidade ele será capaz de saber. No 10º dia de viagem, Furikoff presume que Longhee é a usuária da habilidade Maioria Silenciosa. Porém, dentro da sala secreta onde Kurapika está despertando o Nen dos seus alunos, Longhee fala que ela não é a usuária da Maioria Silenciosa e também revela ser filha de Bion Netero. Assim que Longhee sai da sala, Furikoff tem uma reação de espanto, mas além disso ele percebe que Babi Mina está se comportando de uma forma estranha. Minutos antes da lei marcial especial ser decretada, Benjamin descobre quem o infectou com a arma TSK-17, e essa pessoa foi justamente Furikoff. Benjamin o confronta perguntando por que ele fez isso. Então ele explica que foi ameaçado pela Rainha Uma e revela que o seu pai também é Bion Netero. Assim como Longhee, ele também tem uma maldição imposta pelo seu pai embaixo da língua, e fala que na verdade tudo que ele fez foi em prol de proteger a besta guardiã de Benjamin. Nesse momento, a habilidade de Furikoff é revelada, chamada de Fullmetal Alchemist, Mestre dos Combos. Categorizada como especialização, com essa habilidade Furikoff consegue analisar a habilidade do seu alvo e criar armas capazes de destruir aquela habilidade ou então oferecer suporte e fortalecê-la. Quanto mais forte e eficiente for a habilidade que ele analisa, mais tempo levará o processo. Além disso, Furikoff não pode utilizar o seu Hatsu enquanto estiver forjando a arma. Se esse processo for interrompido, a contagem reinicia do zero. Após se explicar a Benjamin, o príncipe entendeu que Furikoff era um homem leal e pediu para que ele ficasse ao seu lado como seu guarda um pouco mais. No fim do capítulo 413, Furikoff junto a Butch e Benjamin se encaminhavam ao quarto de Camila, onde provavelmente haverá um confronto entre eles. O último integrante dos guardas privados do primeiro príncipe de Kakin, Benjamin Ruikoro, é o capitão Balsâmico Might. Balsâmico tem a função de orientar todos os demais guardas apresentados. Além disso, ele age também como conselheiro de Benjamin, sempre estando ao seu lado, criando estratégias e debatendo com Benjamin sobre os acontecimentos da Guerra de Sucessão. Balsâmico não é importante para a história de Hunter x Hunter apenas como guarda de Benjamin, mas para esse arco da Guerra de Sucessão em geral. É através dele que nos é apresentada a arma biológica TSK-17 e que Hawkenberg também faz o melhor uso da sua habilidade. Antes mesmo do navio baleia partir, Balsâmico já orientava os guardas de Benjamin a como se comportar nessa Guerra de Sucessão e o que eles fariam durante os acontecimentos nesses 2 meses de viagem. Durante muito tempo, as principais ações de Balsâmico foi realmente estar ao lado de Benjamin, sempre o orientando e tirando conclusões sobre os acontecimentos ao lado do seu príncipe. Porém, a partir do capítulo 402, Balsâmico tem uma participação mais ativa, apresentando a arma biológica TSK-17, uma arma criada pelo exército de Kakin, que após inalada pode causar falência múltipla de órgãos. Balsâmico planejou eliminar o nono príncipe Hawkenberg utilizando essa arma. Porém, o seu plano não deu certo, já que Hawkenberg, com a sua habilidade, conseguiu invadir o corpo de Balsâmico. Com a sua consciência habitando o corpo de Balsâmico, Hawkenberg sacrificou seu próprio corpo, fazendo Benjamin acreditar que o plano de Balsâmico tinha dado certo. E Hawkenberg tem se comunicado com Benjamin frequentemente através do corpo de Balsâmico. Assim como Shikako, Balsâmico foi utilizado por Hawkenberg para testar as capacidades da sua própria habilidade. Porém, parece que finalmente a consciência de Hawkenberg deixará o corpo de Balsâmico nos próximos capítulos, já que no capítulo 413 vemos o corpo de Balsâmico amarrado a uma cadeira, enquanto a consciência de Hawkenberg que o habitava lançava mais uma flecha em direção a alguém. E esses são todos os guardas privados de Benjamin Ruikoro. Apesar de ser um arco denso, entendendo melhor sobre o núcleo desses personagens, conseguimos também entender boa parte desse arco da Guerra de Sucessão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e comenta se você já conhecia todos os guardas. Até o próximo vídeo.